Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as categorias de investidores e por que existem essas diferenciações. Bom, vocês sabiam que nem todos os investidores são iguais? Pois é, a CVM ela cria diferentes categorias de investidores, principalmente para nortear a distribuição e a oferta de serviços e produtos financeiros. Por que isso é necessário? Imagina dois investidores. Um deles que tem um patrimônio financeiro bem pequeno, não tem área de formação ligada a finanças, não tem nenhum tipo de certificação no mercado financeiro e faz poucas movimentações por mês, do ponto de vista de movimentações financeiras. E um outro investidor que tem, por exemplo, 25 milhões de reais, ele é formado em economia, possui mestrado, especialização em finanças, possui determinadas certificações no mercado financeiro, por exemplo, Ambima, Ancord, APMEC, né, essas instituições que certificam o conhecimento no mercado financeiro e também faz diversas movimentações, movimenta milhões de reais por ano, por exemplo. Naturalmente, é de se esperar que esses dois investidores não tenham a mesma capacidade de compreensão do mercado financeiro, ou seja, não consigam da mesma maneira analisar os riscos a que elas estão expostas quando elas fazem operações no mercado financeiro. Um tem muito mais dinheiro, muito mais intimidade, tem uma formação na área e o outro aplica só um pouquinho, às vezes nem aplica. Então, a capacidade de compreensão é muito diferente entre eles dois. E a CVM ela tem o intuito de proteger aqueles investidores que têm essa capacidade de compreensão mais reduzida, né? Naturalmente, porque não são da área, não são muito ligados, mas eles podem, né, fazer investimentos no banco, na corretora, enfim. Então, a CVM quer proteger esses investidores que têm menor compreensão. E como é que ela faz isso? Ela impede a distribuição de determinados produtos mais complexos, que têm um perfil de risco mais difícil de ser compreendido, para aqueles investidores que não têm supostamente essa capacidade de compreensão. Bom, antes existia a Instrução Normativa 593 de 2013 da CVM, que foi substituída hoje pela Resolução 30 de 2021, também da CVM, que traz essa obrigação que os distribuidores de produtos e serviços de investimento têm de fazerem a verificação do perfil de risco dos clientes antes de poderem indicar certos produtos ou serviços para esses clientes. Essa resolução, ela traz duas categorias mais apreciadas, digamos assim, de investidores, que são os investidores profissionais e os investidores qualificados. Vamos entender cada uma delas. O nível mais alto, né, a categoria mais apreciada que tem de investidor é a de investidor profissional. São basicamente as instituições financeiras, aquelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, ou então seguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência complementar. Não vou citar todas, né? Também os fundos de investimento, por exemplo. Não vou citar todas porque essa lista ela não é tão pequena assim. São basicamente esses investidores corporativos, né? São os investidores profissionais. Mas também tem um caso que pode ser uma pessoa física ou pessoa jurídica não ligada ao setor financeiro, mas que possua mais de 10 milhões em investimentos financeiros e que, adicionalmente, ateste por escrito a sua condição de investidor profissional, ou seja, aquela pessoa que tem mais de 10 milhões em investimentos e ela sabe que ela tem muito conhecimento do mercado, ela pode assinar um termo autodeclarando que ela é um investidor profissional. Esse termo próprio, ele está é um anexo dessa resolução 30, mas na prática basta entrar em contato com a sua corretora, com o seu banco e pedir, eles te dão esse termo, você faz uma assinatura, pode ser até eletrônica, né? E aí o teu banco, a tua corretora vai passar a te tratar como um investidor profissional. E os investidores qualificados, quem são os investidores qualificados? Bom, ele está um pouco abaixo do profissional, né? E aí vale aquela regra, quem pode mais, pode menos. Então, automaticamente, quem é investidor profissional já é também um investidor qualificado. E aí existem outros também, outros critérios para ser considerado um investidor qualificado, eu não vou falar todos, também eu vou deixar na descrição do vídeo essa resolução para quem tiver interesse. Mas, só para fazer uma comparação, investidor qualificado pode ser aquela pessoa física ou jurídica que tenha mais de R$ 1 milhão em investimentos e que também declare em termo próprio que é um investidor qualificado. Se você tem mais de R$ 1 milhão, entre em contato com a sua corretora ou com o seu banco e assina o termo
né, de que você é um investidor qualificado, a partir desse momento, a sua corretora ou seu banco vão passar a te tratar como um investidor qualificado. E quem não é investidor profissional nem investidor qualificado, é o que se chama investidor de varejo, né? Basicamente os investidores comuns que não têm essa super qualificação, são esses aí que a CVM protege com a Resolução 30 de 2021, como eu falei, ou seja, ela obriga os distribuidores de produtos e serviços de investimento, né, os bancos, as corretoras, basicamente, a só poderem indicar para esses clientes comuns aqueles produtos que estejam adequados ao perfil desses clientes. O perfil é basicamente aquilo de moderado, conservador ou arrojado, né? Então, conservador é aquele cliente que tem bastante aversão ao risco, arrojado é aquele cliente que tem apetite ao risco e moderado está ali no meio. Então, se você é um investidor comum, o seu banco, a sua corretora só vai poder indicar para você produtos que estejam alinhados com esse perfil. Já uma vez que você declara que é investidor qualificado, a sua corretora pode indicar qualquer produto, porque, teoricamente, declarando que é qualificado, você sabe analisar o risco daqueles produtos ofertados e você sabe, né, discernir se é melhor investir naquilo ali ou não. E qual é a vantagem de ser ou não ser um investidor qualificado, né? Veja que é uma questão de opção. Você pode possuir mais de R$ 1 milhão, 2, 3, 5, 10 milhões de reais e não declarar que é qualificado. Você só vai ser um investidor qualificado se você possuir o dinheiro e assinar o termo de declaração de investidor qualificado. Então, qual é a vantagem de ser ou não ser? Se você não é um investidor qualificado, você é mais protegido pela CVM, digamos assim. Ela obriga a sua corretora ou banco, aquela instituição financeira que distribui produtos de investimento para você, a fazer uma adequação do perfil, ou seja, ela só vai poder te indicar aqueles produtos que forem condizentes com o seu perfil de risco. Se você tiver um perfil de risco conservador, então o banco não vai poder te indicar produtos de alto risco. Qual é a vantagem de ser um investidor qualificado? A vantagem de ser um investidor qualificado é que você tem acesso a determinados produtos de investimento que são restritos a investidores qualificados. Então, são aqueles produtos que têm um perfil de risco mais difícil, mais complexo de entender exatamente quais são os riscos aqui, né? Você está exposto a se investir naquilo ali e, naturalmente, o potencial de retorno também deve ser bem maior. Não vamos esquecer que no mercado financeiro, risco e retorno sempre caminham juntos. Então, o investidor qualificado ele tem acesso a mais produtos, com maior potencial de retorno, porém com mais risco, um risco mais complexo de entender. E o investidor que não declara ser qualificado, ele é mais protegido pela CVM. Como eu comentei, eu vou deixar na descrição desse vídeo a Resolução 30 de 2021 da CVM, que define os investidores qualificado e profissional e também trata dessa questão da adequação ao perfil de risco. Então, se você quer saber mais sobre o mercado financeiro, se inscreva no canal Dicionário do Mercado.